Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, nos versículos 2 e 3. Quero dividir um pouco da palavra do Senhor com você nessa manhã. Nós estamos fechando um tempo de 3 meses que nós chamamos de estações. E nessa estação, iniciando a estação propósito. Então hoje eu quero fechar com 2 mensagens falando sobre igreja. Quero falar sobre igreja. Agora, pelo domingo de manhã, eu vou falar sobre a pureza da igreja. E à noite, eu quero conversar com você sobre a batalha espiritual da igreja. Então, você precisará voltar à noite para ouvir o total dessa mensagem, que terá 2 partes. Agora, pela manhã, eu vou falar sobre a pureza da igreja e à noite sobre a batalha espiritual da igreja. Leia o texto de João na primeira carta, no capítulo 3, nos versículos 2 e 3, diz assim o texto da palavra do Senhor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pela oportunidade de cultuar a Ti, de louvar pela unidade da igreja, pelas atividades da igreja, mas estamos atentos à Tua voz. Fala-nos, perdoa os nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós temos dito ao longo desses 3 meses sobre a pureza ou a santidade da igreja. Falamos aqui em algumas mensagens sobre o que é a santidade, como ela se manifesta. E eu quero voltar a esse tema, já que a gente está encerrando, a gente está falando de ano de renovação e a santidade é um renovo na vida do crente. Eu quero encerrar esse trimestre falando sobre a pureza da igreja. A igreja, não enquanto instituição física aqui nessa terra, mas enquanto corpo de Cristo. A igreja que foi chamada pelo Senhor e é a sua noiva, é separado por ela, é a instituição criada por Cristo para representar o seu reino e o seu reinado aqui nessa terra. E essa igreja, ela foi chamada para ser pura, como o texto que nós acabamos de ler. E talvez alguém possa ouvir essa palavra nessa manhã e dizer assim: pastor, mas eu não sou puro em todos os meus caminhos. Eu não sou correto. Eu cometo pecados como qualquer outra pessoa. Sim, é verdade. Eu e você cometemos pecados. Mas eu quero dizer que enquanto nós, igreja do Senhor, quanto nós fomos chamados para ser o corpo de Cristo, Cristo trabalha em nós uma pureza. E essa noiva, ela precisa estar adornada e pura para encontrar com seu noivo no dia da segunda vinda de Cristo. E a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós precisamos fazer uma pergunta nessa manhã. Como a igreja que espera encontrar Cristo deve viver enquanto aguarda a sua segunda vinda? Como uma igreja que aguarda o retorno de Jesus, já que Ele veio a primeira vez e retornará uma outra vez, como essa igreja deve aguardar a sua segunda vinda? Porque o texto que acabamos de ler, no versículo 2, ele está dizendo: olha, ainda não se manifestou o que todos nós haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Então há uma perspectiva e uma expectativa na igreja, que é aguardar o retorno do seu Senhor, aguardar a segunda vinda do Senhor. Enquanto nós aguardamos, o que nós fazemos? O que nós esperamos? Como nós agimos enquanto aguardamos a segunda vinda do Mestre? Bem, o texto já está falando para nós como devemos aguardar.
O primeiro ponto é que essa igreja aguarda a vinda do Senhor enquanto ela é pura. Nós não somos puros por causa dos nossos méritos. Nós precisamos pontuar isso. Ninguém aqui é puro e é santo por causa que se santifica sozinho ou se purifica sozinho. Ninguém aqui é puro ou santo porque ora demais, ou lê muita Bíblia, ou jejua muito, ou vem muito à igreja, ou dá muito dízimo, ou participa do ministério. Não, pastor, eu sou mais puro que os outros, porque eu faço mais obras de justiça, obras do Senhor. E aqui nós precisamos pontuar isso. Todos nós fomos purificados pelos méritos de Cristo Jesus. Nós não temos méritos suficientes, não temos ações suficientes que nos santifique. A igreja, ela conquista a santidade ou a purificação pelo mérito de Cristo e pela uma posição que Cristo lhe concedeu. Por isso, Deus chama um povo santificado para si. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, e aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Todos nós fomos chamados à pureza. E quem é que nos purifica todos os dias, igreja? Quem é que nos purifica todos os dias, igreja? Jesus. A presença de Jesus nos purifica de todo mal. Então alguém poderia entrar aqui nessa manhã, sentar em um desses bancos e dizer assim: eu não sou santa, eu não sou puro, eu não sou suficientemente bom para adorar a Deus. Bem, eu tenho uma boa notícia para você: ninguém aqui é. Ninguém aqui tem mérito suficiente. Ninguém aqui pode dizer: eu sou mais puro, eu sou mais santo. Todos nós fomos santificados no chamado e na vocação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa purificação, ela se manifesta de duas maneiras. E eu quero dividir essas duas maneiras com você. A primeira maneira é que ela se manifesta pela palavra. Efésios capítulo 5, dos versículos 25 ao 27, quando Paulo está escrevendo aos maridos e ao casamento, ele fala algo muito interessante. Olha o que ele vai escrever: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, por meio do que, igreja? Por meio do que, igreja? Da palavra, só aí é o suficiente. Então, Cristo nos santifica e nos purifica por meio do que, igreja? É impossível um crente ser santo se não ama a palavra de Deus. É como alguém dizer assim: pastor, como Cristo me santifica e eu tenho que buscar a santificação? É uma pergunta importante. Pastor, como é que a obra de santificação é de Cristo em mim e eu tenho que me santificar todos os dias, porque a Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo? É Cristo que me santifica e me purifica, ou sou eu que me purifico e me santifico? Bem, Cristo faz a obra, os méritos são de Cristo, mas eu tenho que querer. Eu tenho que buscar. É uma via de mão dupla. Então Cristo quer me santificar, Cristo quer me purificar, e eu também desejo. E quais são as ações que manifestam esse desejo? A busca pelo lavar da palavra do Senhor. É a palavra que purifica, é a palavra que santifica, é a palavra que transforma, é a palavra que regenera, é a palavra que lava o nosso coração, é a palavra que muda a nossa mentalidade, é a palavra que endireita a nossa vida, é a palavra que nos confronta, é a palavra que nos renova, é a palavra que nos leva todos os dias para perto de Cristo Jesus. Um cristão não pode ter uma vida com Cristo verdadeiramente longe da palavra de Deus. Nós, no início do ano, propomos aqui a leitura do Novo Testamento, não é verdade? E eu recebi de alguns irmãos testemunhos, dizendo: pastor, como foi bom para nós a leitura do Novo Testamento. Mas como é, às vezes, custoso para nós, a sensação que nós temos muitas vezes, pastor Abimael, é que nós quase estamos sendo chatos algumas vezes. Porque nós temos que insistir a importância do crente ler a Bíblia. Olha que absurdo.
Você sabia que um muçulmano, quando ele está rezando aqueles cânticos que ele faz nas mesquitas ou nas ruas, o muçulmano está recitando de cor o Alcorão. Toda vez que ele reza, você já deve ter visto aí nos vídeos da internet, o muçulmano rezando, fazendo as preces dele, ele recita de cor trechos do Alcorão. Um jovem judeu, ele precisa com 13 anos de idade fazer o Bar Mitzvah. O que é isso? Ele chegou à maturidade. Ele agora não é mais uma criança. Ele começa a ter maturidade de homem com 13 anos de idade. E ele precisa, de cabeça, recitar trechos da Torá. Por quê? Porque eles entendem a importância do seu livro sagrado para a sua fé. Onde estão as nossas crianças que deveriam estar na escola bíblica dominical? Ah, pastor, não vou acordar meu filho, né? Ele não quer vir à igreja. 12 anos de idade, Rodrigo. 10 anos de idade. Ah, ele não quer vir, né? Deixa ele não vir. Nós estamos negligenciando o ensino da palavra e a santificação das futuras gerações. A responsabilidade espiritual da sua criança é sua, papai e mamãe, que está me ouvindo aqui nessa manhã. E, modéstia à parte, pastor Abimael, nós temos uma igreja estruturada pela palavra do Senhor. Nós temos aqui pequenos grupos multiplicadores, nós temos escola bíblica dominical, nós temos ministério infantil, temos atividades fins para você aprender a palavra. Ah, pastor, mas eu não gosto do professor. Eu vou falar do Ricardo, que ele está viajando, aí eu posso falar dele, não é verdade? Tadinho do Ricardo, está lá em Brasília. Eu não gosto do professor Ricardo. Meu irmão, em nome de Jesus, essa igreja quer lhe ensinar a palavra, quer dividir a palavra com você. O que santifica e muda a vida do crente, o que purifica a vida do crente é a palavra de Deus. O que impede o crente de pecar lá no dia a dia não são os olhos do pastor. O pastor vai mandar o diácono lá na tua casa, hein? Ver se você está fazendo as coisas direito, hein? A gente vai fazer daqui a pouco aqui um plantão diaconal para ver se tem gato net e gato na luz dos crentes. O que vocês acham? Já pensou, hein? O primeiro vai ser o Kleber, que eu vou mandar na casa de todo mundo. Né, pastor? Mano, vai dar ruim. O que muda a vida do crente não são os olhos de um pastor, de um diácono. É a palavra de Deus que traz consciência, transformação, renovação na mente do crente. O que é que Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 12? Não vos acomodeis aos padrões desse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. O que renova o nosso entendimento é a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus! E uma outra coisa que purifica a vida do crente e que santifica a vida do crente é a presença do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A segunda coisa, ou o segundo elemento dessa mensagem, que purifica a vida do crente, é a pessoa do Espírito Santo. Como nós podemos ser uma igreja longe da presença do Espírito? Nós temos que viver todos os dias, meus irmãos, conscientes de que Deus está conosco em todas as nossas atitudes. Deus está conosco em todas as nossas escolhas. E nós precisamos ser crentes responsáveis. Eu vou ser um pastor um pouco chato, eu queria que você cutucasse o irmão do lado aí agora, nessa manhã, e fale assim: Cristo nos chamou à responsabilidade. Cristo não chamou ninguém para ser dependente de pastor, de padre, de mãe de oração, de profetisa. Cristo nos chamou à maturidade da fé.
E a maturidade da fé só alcança um crente cheio da palavra e da presença do Espírito Santo. Aí bate lá na casa do crente. Caiu endemoniado um vizinho aqui. Aí o crente faz o quê? Liga para o pastor Abimael. Não é assim? Liga lá para a casa do pastor Abimael, ó. O pastor Abimael é poderoso. Liga lá para ele. O pastor Abimael vai vir expulsar todo o demônio aí que tem. Vamos lá na oração do profeta tal, que lá tem um poder que cura todo mundo. Meu irmão, você e eu, todo cristão, nós somos cheios da presença do Espírito Santo. E hoje à noite eu vou falar mais um pouco sobre isso, quando eu falar de batalha espiritual. Você tem autoridade espiritual na sua vida. O Espírito Santo habita em você, como a gente canta aqui, ele se move em você. O Espírito Santo, ele age através da sua vida. Sabe o que acontece na vida do crente? Porque nós temos tantos crentes fracos e caídos, porque nós não lemos a palavra e não buscamos a presença do Espírito. Nós vivemos uma vida longe da presença do Espírito Santo. Há muitos crentes, ouça isso que eu vou falar aqui. Há muitos crentes desanimados, entristecidos, não é porque o louvor é ruim, não é porque a palavra não é boa, não é porque o diácono não me cumprimentou, não é porque o meu filho se entristeceu, não. Há muitos crentes presos a essas minúcias, porque lhe falta a presença do Espírito Santo, lhe falta ser cheio da palavra de Deus, porque se fosse cheio do Espírito Santo de Deus, estava preocupado em expandir a palavra, em pregar o reino, em ensinar as boas novas. Mas nos falta pureza, nos falta santificação. A gente está preso a querelas dessa vida, a minúcias, a coisas pequenas. Quanto crente perdendo tempo, meu irmão, em nome de Jesus, Jesus vai voltar, Ele pode voltar agora para buscar a sua igreja, e a pergunta que nos cabe é, a sua vida está preparada para a volta de Jesus, meu irmão? Oh, glória a Deus! Só que a gente está apegado a minúcias, a qualquer coisa desanima a nossa fé, qualquer coisa a gente para, qualquer coisa a gente se entristece, eu vou sair do grupo, eu vou ficar de mal, eu não falo mais com esse irmão. Em nome de Jesus, enche a tua vida do Espírito Santo, enche a tua mente da palavra de Deus, se preocupe, como Paulo diz aos Colossenses, não fica triste comigo não, eu estou citando a Bíblia, Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas que são de cima. Filipenses capítulo 4, Paulo diz o quê? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, nisso pensai. Mas sabe o que a gente está pensando? Na vida do irmão. Oh, glória a Deus. Não é verdade? Não é verdade, meu irmão? Eu já contei aqui a experiência. A Ellie sabe que eu sou meio doido da cabeça, né? Meio 22, meio radical. Ela sabe como é que eu... Sei da vida de ninguém, eu não olho stories, eu não olho Instagram. Estava brincando com o Luan no outro dia. Eu falei, Luan, postou, deixou de postar, deixou de falar. Eu sei lá, não quero saber de nada da vida de ninguém, não. Ah, mas o pastor não deveria saber? Não, o que é importante a gente sabe. Quem está doente, quem está no hospital, quem precisa de visita, isso a gente cuida. Agora, viajou, deixou de viajar, está em Nova York. Eu já sei que está viajando, já é 3 semanas depois. Ah, pastor, não me falou, como é que eu ia saber, né? Não, mas está na internet, sei lá da vida dos outros. Eu não quero saber nada. Estou mentindo? Eu sou assim mesmo. Sabe por quê? Porque a gente tem muito que se preocupar, meu irmão. Tem um monte de coisa que eu tenho que fazer lá em casa que eu ainda não fiz, que eu estou falando para ele que eu vou fazer. Falei de púlpito. A conta vem. A conta vem. Ainda bem que não está gravando. Está gravando? Está registrado para ter. Mas eu não disse quando, não é verdade, meus irmãos? O tempo do homem é diferente da estação feminina, não é verdade? A Bíblia diz para tudo há um tempo determinado. Mas não é verdade? Agora deixa eu dividir uma coisa aqui com você, que você vai se identificar com isso também. Às vezes a gente não olha a vida do outro, a gente não fica triste, porque parece que a nossa está parada. Eu estou falando isso, é para o teu bem-estar também. Teu bem-estar mental, físico, emocional. Eu estou dividindo isso com você, não é porque eu quero te repreender, não. Eu quero ver o seu bem. A gente, às vezes, fica se nivelando, olhando a vida do outro, fica chateado.
Fica triste, porque a gente acha que está todo mundo bem, não é verdade? Todo mundo trocando de carro, todo mundo trocando de casa, todo mundo viajando, todo mundo indo para Miami ver o Brasil na Copa do Mundo, e eu estou vendo no SBT que eu gosto do Galvão Bueno, não é verdade? Está todo mundo lá em Miami postando a foto com camisa. Esses dias eu descobri que na inteligência artificial tem como você fazer a sua foto no estádio de futebol. Eu falei, agora que eu vou para o Mundial. Eu botei minha foto lá na inteligência artificial. Cara, não deu certo, cara. Apareceu um cara branco, bonitão lá. Eu falei, não sou eu essa coisa aí, não. Não era eu, meu irmão. Caramba. Eu falei, Eli, parece comigo? Ela falou, tá mais feio que você. Eu falei, mulher de Deus. Não deu certo. Nem assim eu fui para a Copa, Patrícia. Tá ruim para mim. Deus é bom. Vamos lá. Irmãos, sabe por quê? Porque a gente tem que se encher a nossa mente, encher o nosso coração do quê, irmãos? Da presença do Espírito Santo, do poder de Deus, da palavra de Deus. Ah, pastor, então eu sou crente assim. Não, olha o que Paulo vai dizer. Das coisas que são boas, das coisas que são fiéis, das coisas que são boa fama, nisso pensai. Não é pensar só na Bíblia. Pensar nas coisas boas dessa vida, mas pensar nas coisas boas, oh glória a Deus. Isso, perdoe, isso purifica a nossa vida, isso santifica a nossa vida. Então, uma vez que a gente entendeu que a obra é do Senhor, através da palavra do Espírito, a gente vai entender por que nós esperamos o Senhor na pureza. O texto está falando para nós nessa manhã, todo aquele, versículo 3, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se. Olha o que eu falei para vocês, Cristo nos santifica, mas nós também temos que ir atrás da santificação. É como se fosse uma troca, é como se fosse uma via de mão dupla. Então, todo aquele que tem o quê? Essa esperança. A palavra não está dizendo que nós nos purificamos com medo do inferno. Isso é importante. Isso é importante. Esse dia a gente estava conversando lá em casa sobre educar o Pedro e tudo mais, e nós estávamos trocando sobre a importância da gente não falar que Deus se entristece, que Deus fica chateado. Olha, não faça isso que Jesus vai ficar triste. Nós estávamos conversando sobre isso. Por quê? Porque vai criar no imaginário dele, que é uma criança, que Deus é um pai punitivo. Deus é um pai punitivo. Deus quer ver o teu mal. Tudo que é bom que a criança quer fazer, Deus não quer. Não é verdade? É igual, e aí vale até uma palavra de conselho. É igual quando um ente querido se vai. Uma criança perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu uma avó. Ah, Deus levou para si. Ah, eu odeio esse Deus. Eu não quero esse Deus para a minha vida. Porque Deus levou quem eu amava, não é verdade? Então a gente tem que ter sabedoria para ensinar as crianças, não é verdade? E nisso, nós estávamos pensando como muitas vezes nós ensinamos Deus sobre ameaça. Olha, Deus vai te castigar, hein? Deus vai te mandar para o inferno, hein? Deus vai pesar a mão na tua cabeça, hein? Olha, se você não cumprimentar o pastor no domingo na saída, Deus, a pesar a mão na Deus vai dar um cascudo na tua cabeça, hein? Não é assim que e nós incentivamos o terror gospel, né? Incentivamos. Se tu não obedecer a Jesus, tu vai para o inferno. E antigamente tinha aquela novela, O Mármore do Inferno. Não tinha um negócio desse? Aí era todo mundo ia parar no mármore do inferno. Eu nem sabia que tinha mármore no inferno. E nem estou querendo saber. Deixa ele ir lá, né? A gente fica, pastor, existe o inferno? Claro. O inferno é uma ameaça para quem não obedece a Deus? Claro. Mas eu me purifico com medo do inferno? Não. Eu me purifico com a esperança de ver Cristo. É uma mensagem, a mensagem do Evangelho, não é uma mensagem negativa, é uma mensagem positiva. É uma mensagem de esperança. Eu não me purifico com medo do que vai acontecer. Eu me purifico com esperança de amar e de ser amado em Cristo. Eu me purifico com a esperança de ser aceito em Cristo Jesus. Isso é muito importante, nós entendermos que o Evangelho é amor.
Pastor, mas não tem a parte dura, a parte da repreensão, da correção do Senhor na nossa vida? Claro que tem, eu não estou negligenciando isso. Eu só estou dizendo que nós precisamos entender que o que nos motiva a nos purificar não pode ser a condenação. Porque se a hora que nós andarmos com Jesus for apenas por medo, se uma hora nós perdermos esse medo, acabou tudo. Nós temos que andar com Cristo porque nós o amamos. Nós desejamos a sua presença. Nós queremos nos purificar do mundo, não porque o mundo é mau. E vamos ser honestos, irmãos, nessa conversa nossa aqui, há muita coisa que há no mundo que é boa. É ou não é verdade? É ou não é verdade? E eu estou falando mesmo de boa no sentido carnal, de agradar a nossa natureza. Sexualidades, vícios. Há muita coisa nesse mundo que agrada a nossa natureza caída. A gente fala assim, não, eu sou santo, eu não desejo nada. Está escondendo alguma coisa aí. Está escondendo. Está muito santo, né? Está muito santo. Irmão, olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia vai dizer assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E com a carne, fugir da aparência do mal. Sabe por quê? Porque a sua carne não é como o diabo. O diabo, pelo poder da palavra do Espírito, ele bate em retirada. A sua carne, diz aí, clama o sangue de Jesus, para tu ver se ela não continua te perturbando. É ou não é assim? Jesus, eu sou crente, eu não vou cair em pecado. Abre brecha para ver se você não vai cair em pecado. A carne, a gente foge. Fugir dos desejos da vossa mocidade, fugir da aparência do mal. Por quê? Porque a carne é fraca. É a realidade do crente. A realidade do crente, meu irmão, é entender que ele se purifica pelo amor e que ele sim deseja pecar. A gente tem que ser honesto aqui. Eu e você desejamos pecar todos os dias, irmãos. Eu estou falando alguma besteira aqui. É por isso que a misericórdia do Senhor renova-se todas as manhãs. E elas são a causa do quê, irmãos? De não sermos consumidos. Porque todos os dias a nossa natureza se inclina para sexualidades depravadas e corrompidas. Todos os dias a nossa natureza se inclina a vícios, seja em bebidas, seja em drogas, seja nas betes. Não é verdade? Gastando o dinheiro da família com jogatina. Meu irmão, o mundo já é do... Você liga a televisão, abre a internet, o que está anunciando para você o tempo todo? Joga o seu dinheiro, você vai ficar rico, você vai ficar rico, você vai ficar rico, você vai ficar rico. O que acontece? Você fica pobre. É ou não é verdade? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Não é assim? Por quê? Porque o diabo sabe que se ele desestruturar a sua parte financeira, ele desestrutura teu casamento, tua família. E por que, pastor, então nós não nos damos a esse mundo? Não é porque Deus tem um manual de proibições, como o mundo costuma dizer. Ah, no mundo eu posso tudo e na igreja eu não posso nada. Muito pelo contrário. Na igreja você pode tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada. Eu posso fazer tudo isso, só que eu, como fui comprado por Jesus, não me deixo escravizar pelo pecado novamente. Porque o pecado é uma escravidão. Aquilo que o mundo chama de liberdade, a Bíblia chama de escravidão. Escravidão do pecado, escravidão da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então, eu poderia sim amar as coisas do mundo, mas eu escolho não amar, abrir mão das coisas do tempo presente para amar Cristo Jesus. E nesse amor, nós voltamos ao texto, e nós temos uma esperança, a esperança do retorno, e por isso eu me purifico. Então ninguém aqui se purifica porque quer fugir somente do pecado. Nós nos purificamos porque nós amamos a Cristo Jesus. Nós amamos a Cristo Jesus. Todo aquele que tem essa esperança se purifica dos seus pecados. 1 Pedro capítulo 2,
versículos 21 ao 23 diz assim: portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. 1 Pedro 2, 21 ao 23. Deixando-vos os exemplos para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, e nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que o julga retamente, ou com justiça. O que a Bíblia está nos dizendo? Nós temos um modelo que é o de Cristo. O nosso modelo de purificação, de pureza, é o modelo a partir de Cristo. Uma igreja pura é uma igreja que segue os passos do Cristo. Ela ama tanto o Cristo que ela quer ser igual a Ele. Veja como o Evangelho é simples. Veja como o Evangelho é acessível. Veja como o Evangelho é prático. Uma igreja que purifica-se é uma igreja que segue a Cristo. E o terceiro e último tópico dessa manhã, uma igreja pura no Senhor, é uma igreja que também recusa as práticas pecaminosas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. Ou ali, o que está escrito ali, igreja? Quando ano passado nós tivemos aqui a série de mensagens sobre 1 Coríntios, nós lemos um texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que é muito importante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz: todo pecado é fora do corpo, mas o pecado da imoralidade sexual é dentro do corpo. E o seu corpo e o meu corpo é templo do... Então aquele que quer se santificar precisa respeitar o Espírito que habita dentro dele. Não à toa, Paulo vai escrever na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 6, se eu não me engano, e lá em Tiago também vai estar escrito: o Espírito Santo tem ciúme dos seus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim, 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão a luz com as... Próximo versículo, por gentileza. Que harmonia há entre Cristo e Belial? E que comunhão há entre o crente e o... Só até aí é o suficiente. Irmãos, entenda com sabedoria o que eu vou dizer, eu já estou no último tópico. Às vezes, é necessário uma radicalidade da vida do crente. Às vezes, se faz necessário nós sermos radicais. Fulano, está todo mundo aqui na empresa fazendo uma coisa aqui, desviando um dinheiro? Participa aqui com a gente. Se você não participar, você vai perder o emprego. Eu estou motivando aqui os outros a pedir demissão, sair do emprego? Não, eu sei que o mundo é cruel, é difícil, a gente vive tempos difíceis. Mas há coisas que são inegociáveis. Inegociáveis. Chama o crente e diz assim, ó, está todo mundo aqui, vai todo mundo sair com uma mulher, vai todo mundo ir para algum lugar, depois da firma, naquela casa de mulheres. Vamos. Tem coisas que são inegociáveis. Deixa de ser essa menina. Todo mundo trai o marido uma vez na vida. Todo mundo já adulterou. Só você que é crentona. Tem coisas que são inegociáveis. Todo namorado e namorada transa antes do casamento. Isso é normal hoje em dia. Essa coisa de se guardar para o casamento é coisa antiquada. Tem coisas que são inegociáveis. 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 Nós precisamos voltar a ser radicais em alguns pontos.
Porque a Bíblia não negocia a santificação. Não negocia. Eu não estou falando para eu e você sermos radicais em tudo na nossa vida. Isso seria loucura, falta de insensatez. Mas quando nós estamos dizendo, tome o cálice do pecado, não negocie. É isso que eu estou lhe ensinando nessa manhã. Não negocie com o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu presto a sua atenção. Sua atenção. Pastor, eu vou falar isso sustentado na palavra, a partir desse texto, e também sustentado em experiência pastoral. Meu irmão, não tem uma pessoa que não esteja cometendo um pecado, que não seja tentada a cometer outro. E ao abrir brechas, a vida começa a dar toda errada. Pode observar, as coisas começam a sair do lugar, eu não estou falando, irmãos, que crente santo não vive problema. Eu não estou falando que crente santo não passa dificuldade financeira, no pneu do carro não fura, sei lá, qualquer problema. Eu estou dizendo, viver uma vida distante da presença do Senhor, viver uma vida maquiada. Porque sabe o que o diabo quer? E hoje à noite eu vou pregar isso aqui sobre batalha espiritual. O crente quer você sentado aí. O diabo quer você sentado aí, só que não sendo um cristão verdadeiro. O diabo quer você aí, participando de tudo, longe da presença do Espírito Santo. O diabo quer a gente andando com a Bíblia debaixo do braço, mas sem abrir, sem ler ela verdadeiramente. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Meu irmão, em nome de Jesus, o texto da palavra do Senhor está nos alertando que comunhão há a sua vida com esse mundo. Que comunhão há o templo de Deus com as coisas desse mundo? Que comunhão há Cristo com Belial? A igreja do Senhor é uma igreja santa, irmãos. Primeira Igreja Batista de Vista Alegre, nós temos que orar para que o Senhor mantenha essa igreja uma igreja santa. Nós temos que vigiar para que no púlpito dessa igreja não seja pregada outra coisa senão a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou um cara chato. De vez em quando alguém me indica pregadores, eu não sou contra isso, eu aceito indicações, até chamo para pregar, mas eu vigio quem vai subir o púlpito dessa igreja. Eu sei que eu não posso vigiar o que você vai ouvir no YouTube. Eu sei que vocês e todas as igrejas, eu ouço isso de outros pastores, todas as igrejas são pastoreadas, entre aspas, por diversos pastores no YouTube. Mas de vez em quando vocês chegam aqui com alguns pastores, que a gente fala assim, meu Deus do céu, está ouvindo coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. E aí nós vigiamos, eu sou até um pouco chato às vezes, com quem sobe aqui no púlpito. Sabe por quê? Porque eu quero que você seja santo, meu irmão. Eu quero que você vá morar com o Senhor. Eu quero que você tenha uma vida pura. Nós, pastores, nós temos que cuidar para que os lobos não entrem no meio das ovelhas. Porque Jesus chamou todos nós para ser uma igreja santa. Então, às vezes, como essa palavra nos chama à correção, nos chama ao arrependimento, nos chama à santificação, e alguém pode dizer assim, poxa pastor, tanta coisa boa para o Senhor pregar, o Senhor vai pregar sobre santidade, sabe por quê, meu irmão? Porque eu não quero que lobos entrem no meio do arraial. Paulo escreveu a Timóteo assim, Timóteo, vigiai, porque nos últimos dias muitos lobos vão entrar no meio do arraial e vão desviar a muitos, ensinando doutrina de homens. Só que aqui, irmãos, nós clamamos ao sangue do Cordeiro, clamamos à presença do Senhor, para que na sua palavra nós sejamos protegidos de todo vento de doutrina. Que nós sejamos protegidos de todo modismo, de toda mentira que o diabo vem instalando em muitas igrejas, que o Senhor guarde a primeira Igreja Batista de Vista Alegre como uma igreja pura, uma igreja santa pela palavra, uma igreja santificada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos conserve assim, irmãos. Ainda que nós não venhamos a ser uma grande igreja, ainda que um dia os nossos bancos estejam esvaziados, se nós formos uma igreja pura e santa, nós estamos obedecendo à vontade do Senhor, irmãos. Deus não nos chamou, irmãos, para ser a igreja da moda. Deus não nos chamou para que no púlpito da nossa igreja nós tenhamos coaches,
que te ensina a ser rico, que te ensina a trocar de carro. Isso tudo pode ser importante na vida comum. Eu não estou gerando uma condenação nisso. Eu só estou dizendo que aqui dentro, no púlpito dessa igreja, Deus nos chamou à pureza e à santidade como igreja. Deus nos chamou a uma vida santa. E se eu estou pregando isso nessa manhã para você, é porque eu quero que eu e você tenhamos uma esperança, a esperança do retorno do Senhor. E quando Ele voltar, seremos uma noiva adornada, uma igreja santa, uma igreja purificada, uma igreja santificada pelo lavar da água da palavra, pela presença do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor conserve o seu arraial. Que o Senhor mantenha as suas ovelhas longe dos lobos desse mundo. Que o Senhor nos mantenha santificados até a sua vinda. Ah, igreja do Senhor, você que está me ouvindo aí online também. Eu me sinto levado pela presença do Espírito Santo a falar isso para essa igreja nessa manhã, longe do sermão, longe do esboço, melhor dizendo. Eu peço a sua atenção e nós já vamos adorar, ainda há tempo. Cuidado com os ventos de doutrina. Olhai e vigiai pelo que você escuta na internet, pelo que você lê aí nos livros. Nós vivemos em tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo falou. Tempo onde os homens são amantes de si mesmos e têm comichão nos ouvidos. Há muitos homens ensinando o que o Evangelho não ensina, o que a palavra não prega, vendendo a igreja a políticos e a partidos. Hoje nós temos igrejas de direita, igrejas de esquerda. A igreja não pertence a nenhum partido político, a não ser aquele que a comprou, que é Jesus Cristo. E Ele santifica a sua igreja pela sua palavra. Nós vivemos em tempos trabalhosos, que as pessoas não têm. E que tema bonito esse tema do Ministério Infantil, identidade. Nós perdemos a nossa identidade, irmãos. Perdemos a nossa identidade como cristãos. Nós temos vergonha de falar que nós somos crentes. Nós temos vergonha muitas vezes de falar que somos pastores. Eu sou pastor, mas não sou como esses daí não, tá? A gente tem que se explicar muitas vezes, não é verdade? Eu sou crente, mas não sou como esses daí não, tá? Porque nós vivemos em tempos que nós temos que lembrar que a igreja pertence ao Senhor e à sua palavra. E o meu desejo, meu irmão, eu peço que você abra os seus ouvidos, seja aqui ou no online. Meu maior desejo, e nós desejamos, obviamente, ser amados por vocês, ser respeitados, honrados, mas nosso maior desejo enquanto pastores dessa igreja é que você e eu nos encontremos um dia lá na glória. E às vezes essa palavra, ela nos purifica, ela nos machuca no sentido positivo da palavra, para que a gente se purifique, se santifique, para que um dia, irmãos, um dia, quando o Senhor da igreja retornar, eu e você nos vejamos lá na glória. E aí, quando o bom pastor nos cobrar, e aí, meu filho, cadê as ovelhas que eu te confiei? Nós vamos ter a alegria de dizer: Senhor, nós pregamos a Tua palavra a eles. Hoje nós somos indesculpáveis, porque a palavra do Senhor foi pregada nessa manhã aos nossos corações. Que possamos ser uma igreja pura diante da presença do Senhor, com a esperança do bom mestre retornar. Fique de pé, vamos adorar o Senhor.